Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos agora estudar a função do segundo grau, muito recorrente no Enem, tá? Compreender primeiro a lei da formação, compreender gráficos, tá certo? Valor máximo, valor mínimo, muito importante essa aula, tá certo? Então, vamos aqui para o quadro. Então, a função do segundo grau, desculpa, é também chamado função quadrática. Certo? Ela é uma função real, eu falei anteriormente, quando falei de função de primeiro grau. Função real é uma função que associa dois conjuntos, conjunto dos reais nele mesmo, né? E toda função é definida através de uma lei de formação, e a lei de formação da função do segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais dx mais c, certo? Em que A, B e C são números reais, pertencem ao conjunto dos números reais, e esse A ele tem que ser diferente de zero. Professor Valdir, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, vai ficar zero vezes x ao quadrado, e esse x ao quadrado some, né? Então essa função não seria mais do segundo grau, seria do primeiro, porque o que dá o grau da função polinomial é o maior expoente do x. Então, se o x2 aqui, o x elevado a 2 some, o maior expoente vai ser 1. Então, vai ser função do primeiro grau. Então, por isso que tem que ter essas condições. Esse A, B e C, que são chamados coeficientes, né? Coeficientes aí da minha lei de formação, eles são números reais e o A tem que ser diferente de zero. Muito bem. O que nós temos que entender aqui? Primeiramente, a função do segundo grau, a gente tem que entender o que são as raízes dessa função, certo? Primeiro passo ao começar o estudo dessa função do segundo grau. O que é uma raiz, professor Valdir? Raiz são os valores de x que anulam a função, que tornam o f de x igual a zero, certo? Então, quando você determina o valor de x que anula o y, que anula o f de x, isso você está determinando as raízes da função. Como essa nossa função é dada por esta regra aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais zero, vai ser, então isso implica o quê? Que esse f de x vai ser ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quando eu vou determinar as raízes da minha função, na verdade eu recaio em uma equação do segundo grau, que vocês já estudaram bastante sobre isso. Tá? Então, determinar as raízes da função do segundo grau é resolver, encontrar a solução de uma equação do segundo grau. E aí a gente sabe que uma equação do segundo grau existem três possibilidades, A gente sabe que para resolver uma equação do segundo grau, a gente tem que primeiramente usar a fórmula de Bhaskara, Usar Bhaskara. Primeiramente calculando o valor do delta, ou também chamado de discriminante, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, é verdade? E depois de determinar o valor de delta, determinar o valor de x, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Tá? Então, como é que eu determino as raízes da função do segundo grau? Eu igualo a função a zero, recaindo em uma equação do segundo grau. As raízes da função serão a solução da equação do segundo grau. Como é que resolve uma equação de segundo grau? Usando a fórmula de Bhaskara, calculando primeiramente o delta, que é o coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, e depois determinando o valor de x, que é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que aqui pode gerar duas soluções, pode gerar uma solução ou pode não ter solução à equação, certo? Isso é importante saber. Então,
a partir quando você resolve aí, né, a equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, você pode se deparar com que situações? Você pode se deparar com um delta positivo, e quando esse delta ele é positivo, isso indica que a equação de segundo grau terá duas soluções reais, ou seja, o x' e o x é diferente do x duas linhas, né? Certo? São dois valores reais, duas soluções. Você pode se deparar com delta igual a zero, isso significa que vai ter uma solução real. Isso quer dizer que o x' vai coincidir com o x duas linhas, serão iguais. E você pode se deparar com delta menor que zero. Isso significa que esta equação não tem solução real. Ok? Muito bem. Então, primeiro passo, né, no estudo da função do segundo grau é você determinar as raízes dessa função, certo? A partir dessas raízes e também a partir do estudo do sinal, né, do estudo do sinal do coeficiente A, você pode esboçar o gráfico de uma função do segundo grau. Nós vamos ver agora, certo? Esboçar o gráfico. Então, já é muito, já é do conhecimento de vocês que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, né? Isso, o gráfico é uma parábola. Muito bem. O que eu disse para vocês que a partir das raízes, né, as raízes da função, né, a solução da equação de segundo grau, e a partir do estudo do sinal do A, do coeficiente A, a gente pode esboçar essa parábola, certo? Em alguns casos, ó, vou chamar caso 1. Quando a gente analisa o sinal do A, que é positivo, e o sinal do delta, que também é positivo. O que significa isso? Como é que vai ser o esboço desse gráfico? Muito bem. Tem que lembrar o seguinte, quando o sinal do A é positivo, né, a parábola, né, vamos botar aqui, recordar, o A é positivo, a parábola ela tem o que nós chamamos de concavidade, né? Então, se o A é positivo, essa concavidade ela é voltada para cima. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, certo? Então, A positivo, concavidade voltada para cima, A negativo, concavidade voltada para baixo. A igual a zero, não existe função do segundo grau, né? Isso aqui é nulo. Muito bem, então, nesse caso, se eu digo que a função do segundo grau, o A é positivo, eu já sei que a concavidade é voltada para cima. E que o delta é positivo, isso quer dizer que, eu vi anteriormente, se o delta é positivo, vai ter duas soluções reais. Quer dizer que essa parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. Ó. Ela vai ter a concavidade voltada para cima e vai cortar o eixo x em dois pontos. Vai ter o x' e vai ter o x duas linhas. Então o gráfico seria mais ou menos assim. Para pegar e assim posicionar corretamente o gráfico, né? Não deixar mais nenhum vestígio de dúvidas, é muito importante determinar esse ponto aqui, ó. Tá? O A positivo já diz que a concavidade é voltada para cima. O delta positivo já diz que o gráfico corta o eixo x em dois pontos, porque tem duas soluções da equação de segundo grau. E esse ponto aqui, que é o vértice da parábola, né? É o vértice.
E também é importante para dizer onde é exatamente que vai estar posicionada a parábola. Certo? Será que a parábola vai cortar o eixo X nesses dois pontos ou mais aqui à esquerda? Onde é que vai estar exatamente a posição da parábola? O vértice ele define essa posição. Certo? Esse vértice ele é um ponto. É no plano cartesiano. Um ponto no plano cartesiano tem um valor de x, tem um valor de y, que é chamado x do vértice e y do vértice. Então esse vértice ele tem o x do vértice e o y do vértice. E é demonstrável, eu não vou fazer essa demonstração, tá? Para não ficar muito extenso o vídeo, mas é muito fácil a gente demonstrar que esse x do vértice é dado pelo menos b sobre 2a e o y do vértice é dado pelo menos delta sobre 4a. Essas são as fórmulas para determinar as coordenadas desse ponto aqui, tá? Que é o vértice da parábola, certo? Nesse caso aqui, quando a concavidade da parábola é voltada para cima, esse vértice é o menor valor que o y assume, ó, certo? Ó, esse y aqui, ele é negativo, né? Ele é o menor valor. Todos os outros para cima são maiores do que esse y aqui. Então, quando a concavidade é voltada para cima, a função tem um valor mínimo, né? A função assume o valor mínimo no y do vértice. Tem muito problema sobre isso. E a gente vai ver que a concavidade, quando ela é voltada para baixo, a função vai assumir valor máximo. Então, quando A é positivo, a função assume valor mínimo no vértice. Quando A é negativo, a função assume valor máximo no vértice. Certo? Então esse é o primeiro caso, que o A é positivo e o delta é positivo. Vamos ver o segundo caso. Caso 2. A positivo e delta igual a 0. Professor Valdir, A é positivo, a concavidade é voltada para cima, eu já sei disso. Delta igual a 0, eu sei que a equação tem apenas uma solução. Então quer dizer que é uma parábola, concavidade voltada para cima, tocando o eixo X em apenas um ponto, pois é apenas uma solução, né? Delta igual a 0, a equação do segundo grau vai ter apenas uma solução. Então o esboço do gráfico é mais ou menos assim, né? Parábola voltada para cima, tocando o eixo X em apenas um ponto, que é apenas uma solução à equação do segundo grau. Muito tranquilo, professor. E agora o caso em que o A é positivo e o delta é negativo, professor. Já estou ouvindo até vocês falarem aí, né? Nesse caso aí, A positiva, a parábola, continua voltada para cima. Delta negativo, essa parábola ela não toca o eixo X. Por que não toca o eixo X, professor? Porque delta negativo não tem solução, não tem valor de X. A função não vai ter solução, não vai ter X real, tá? Não vai ter valor de X, não vai ter X dentro X duas linhas. Então, se não tem, o gráfico não toca o eixo X, tá? Não vai ter valor de X. Beleza? Esse é o caso 3, né? Corrigindo aqui. Agora vamos para o caso 4. Caso 4. Vamos analisar agora os casos em que o A é negativo e o B é positivo. Beleza? Ah, professor, já sei, é muito fácil. O A é negativo, quer dizer que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Certo? E o A não é o B, viu, gente? Desculpa. Delta, né?
O A é positivo, o A é negativo, a concavidade voltada para baixo. E o delta positivo, essa parábola vai cortar o eixo X em 2 pontos. Então o gráfico será assim, né, professor? O esboço do gráfico seria assim. Exatamente. Concavidade voltada para baixo. Delta positivo, vai ter 2 soluções da equação de segundo grau, vai ter o x' e vai ter o x de 2 linhas, eles serão diferentes. Então a parábola corta o eixo x em 2 pontos. Vamos para o caso 5. Caso 5 é o caso em que nós temos o A negativo e o delta igual a 0. Ah, Valdir, é moleza. A negativo, concavidade voltada para baixo. Delta igual a 0, a parábola só toca o eixo x em 1 ponto. Então o esboço do gráfico será mais ou menos assim. Lembrando que para posicionar corretamente a parábola tem que definir o vértice, né? Eu não estou colocando o vértice, mas é importante definir o vértice que aí posiciona corretamente a parábola. Beleza. E o último caso é o caso em que o A é negativo e o delta ele é menor que 0. Parábola voltada para baixo, né? Delta menor que 0, não existe solução real, não existe valor de x, se não existe valor de x, a parábola não toca o eixo x. Pessoal, esse é o resuminho, né, em relação à função do segundo grau. Basicamente, você tem o domínio desse conceito que apresentei a vocês, você consegue resolver muitas coisas, certo? Em relação à função do segundo grau. O resto é fazer bastante exercícios, tá? Para compreender melhor essa teoria. Nos próximos vídeos aí eu vou mostrar exemplos sobre isso, beleza? Quem está gostando aí das aulas, dá um apoio aí, uma força aí pro professor, né? Me segue, se inscreve no canal, dá um linkzinho, dá um likezinho aí, tá bom? A gente faz aqui com todo esforço, todo carinho para vocês. Um abraço.